Existem sussurros, sussurros de um poema amaldiçoado, um poema que traz infortúnio, até mesmo a morte. Seu nome ecoa através dos anos, o Inferno de Tomino. Dizem que as palavras em si são amaldiçoadas. Lê-las em voz alta é convidar a escuridão. Muitos se recusam a reconhecer sua existência. Eles o descartam como uma mera história de fantasma, uma história arrepiante para assustar crianças. Mas alguns sabem a verdade. Eles conhecem o poder que as palavras podem ter. A lenda persiste. Ela se espalha por meio de sussurros abafados e fóruns na internet. Um lembrete arrepiante de que é melhor deixar algumas coisas como estão. Você é corajoso o suficiente para mergulhar nas profundezas do Inferno de Tomino? Para confrontar a escuridão que reside em seus versos? As origens do poema estão envoltas em mistério. Ele é atribuído a Yumta Inuhiko, um poeta japonês. Pouco se sabe sobre sua vida. Suas obras permanecem em grande parte obscuras, exceto pelo Inferno de Tomino. O poema apareceu pela primeira vez em uma coleção intitulada O Coração é como uma Pedra Rolante. Publicado em 1919, o livro caiu no ostracismo. O Inferno de Tomino, no entanto, recusou-se a ser esquecido. O próprio Inuhiko permanece um enigma. Alguns acreditam que o poema nasceu de uma tragédia pessoal, um reflexo de suas próprias lutas internas. Outros especulam que ele se deparou com uma antiga maldição, que ele a canalizou involuntariamente em sua escrita. Sejam quais forem suas origens, o Inferno de Tomino continua a fascinar e aterrorizar. Ele permanece como um testemunho do poder duradouro do desconhecido. O poema em si é uma narrativa assustadora. Ele conta a história de Tomino, uma criança condenada ao inferno. Cada verso descreve um novo tormento. A imagem é vívida e perturbadora. Ela pinta um quadro de sofrimento inimaginável. A jornada de Tomino é de dor e desespero. Não há como escapar deste abismo infernal. O poema não se esquiva dos detalhes horríveis, ele se deleita com o macabro. A linguagem é enganosamente simples. No entanto, ela carrega um peso inegável. Cada palavra parece gotejar tristeza e pavor. É impossível ler sem sentir uma sensação de mal-estar. O ritmo do poema é hipnótico. Ele atrai o leitor, levando-o a uma falsa sensação de segurança. Então, com a mesma rapidez, ele o joga nas profundezas do tormento de Tomino. Seção 4. Ecos da tragédia. A maldição que cerca o Inferno de Tomino é frequentemente ligada ao infortúnio. Alguns acreditam que ler o poema em voz alta pode levar a doenças ou acidentes. Há até rumores de mortes súbitas. Uma história fala de um locutor de rádio japonês. Ele decidiu ler o poema ao vivo no ar. No meio do caminho, ele começou a tossir incontrolavelmente. A transmissão foi interrompida. Ele foi encontrado morto mais tarde. Embora tais histórias sejam difíceis de verificar, elas aumentam a mística do poema. Elas servem como um aviso, um lembrete de que é melhor deixar algumas coisas como estão. Seção 5. Um legado de terror. Apesar de seu conteúdo perturbador, o Inferno de Tomino continua a fascinar. Ele se tornou um grampo do terror japonês. Ele inspirou inúmeras adaptações e interpretações. O apelo duradouro do poema está em sua capacidade de explorar nossos medos mais profundos. O medo da morte, do desconhecido e da possibilidade de sofrimento eterno. Ele nos lembra que existem forças além da nossa compreensão.
O Inferno de Tomino também levanta questões sobre a natureza da arte e seu poder de nos afetar. As palavras podem realmente carregar uma maldição? Ou é a nossa própria interpretação que lhes dá poder? Essas perguntas sem resposta só aumentam o fascínio do poema. Elas garantem que o Inferno de Tomino continuará a assombrar os leitores por gerações. Seção 6. O poder perturbador das palavras. O Inferno de Tomino permanece como um lembrete arrepiante do poder das palavras. Sua capacidade de evocar medo, tristeza e desespero. É um testemunho da fascinação humana duradoura pelo escuro e pelo desconhecido. As origens do poema podem estar envoltas em mistério. Sua maldição pode ser uma questão de debate. Mas uma coisa é certa: o Inferno de Tomino deixou uma marca indelével no mundo do terror. Ele continua a cativar e aterrorizar. Ele serve como um lembrete arrepiante de que algumas histórias são melhores deixadas para trás. Algumas portas são melhores deixadas fechadas. No entanto, o desejo humano de explorar o proibido permanece forte. Talvez um dia o mistério do Inferno de Tomino seja totalmente compreendido. Até lá, ele continuará a sussurrar sua história arrepiante.